Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 181. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados empreendedores. Eu sou Paulo Kissi. Eu, Cândido Amorim. E hoje, querido Cândido, a gente vai falar com quem? Doutor Henrique Aparício. Aparício, olha só, nome bonito esse daí, não é? Sem dúvida. Fala um pouquinho sobre o currículo do nosso querido doutor Henrique Aparício. Nascido na zona leste de São Paulo, morou em Guaianazes. É isso? Guaianazes. Olha aí, ó. Vila Carrão, Cangaias, Cangaíba, São João Climaco, São Caetano do Sul, Barueri, Carapicuíba, Osasco. Formou-se em Direito pela extinta Falck. Olha só, olha o nosso convidado de hoje, ele morou em várias cidades, né? Sim. E depois vamos querer ouvir um pouquinho sobre essa posição do nosso convidado. Parece que ele é um nômade, né? Ele mora aqui, quase um cigano. E ele exerceu também o cargo de professor da ETEC, é isso? Sim, no centro de Osasco, Graciano. E mantém seu escritório de advocacia no centro de Carapicuíba, o qual foi aberto logo após receber a carteira de advogado no ano de 2013. Já tem 10 anos, hein? Olha só, 10 anos de profissão. Hoje conta com escritórios jurídicos em Carapicuíba, Osasco e Barueri, oferecendo a oportunidade de trabalho para jovens advogados e estagiários. O objetivo é formá-los para o mercado de trabalho, visando o crescimento profissional, aliás, crescimento pessoal de cada um, para que juntos trabalhem no desenvolvimento da região como um todo, na efetiva fiscalização dos poderes executivos, legislativos e na defesa dos direitos da sociedade. Uma coisa que está faltando aqui no currículo, Cândido, sabe o que é? Não sei, nem imagino. Já é grande pra caramba. O doutor Henrique Aparício, ele é presidente de um partido aqui de Carapicuíba. Olha aí, ó. Por que não botamos aqui, ó? O que faz? PTB. Presidente do PTB aqui de Carapicuíba. Isso aí, com grande alegria nós recebemos o nosso convidado de hoje, o doutor Henrique Aparício. Sinta-se bem-vindo, sinta-se acolhido, saiba que é uma grande honra tê-lo aqui conosco. O doutor é uma pessoa que a gente tem muito orgulho de ter como amigo. Muito obrigado, é um grande prazer. Primeira vez de várias aqui na OAB de Carapicuíba. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, Seria legal agora a gente começar ele falando um pouquinho, né? Da trajetória dele, na advocacia. O que você acha? Não, eu acho que é bom ele começar a falar sobre essas várias mudanças dele, Ah, a trajetória sim, dele. com certeza. Bacana. Bom, eu sou nascido na zona leste de São Paulo, né, em Itaquera. E desde muito cedo, a gente sempre morou de aluguel. Então não tem problema nenhum com aluguel, moro de aluguel até hoje. E aí a gente foi galgando as melhorias. Então, Itaquera, Guaianazes, é o extremo da Zona Leste, é lá onde fica o Itaquerão, o estádio do Corinthians. Uma zona periférica. Aí as coisas foram melhorando, a gente foi para Vila Carrão, que já é mais próximo do Tatuapé, Anália Franco. Depois a gente foi para Cangaíba, aí meus pais acabaram se separando, meu pai foi morar no interior de São Paulo, minha mãe foi para São João Climaco, aí chegamos em São Caetano, e de São Caetano a gente conseguiu aí galgar e passamos a morar em Alphaville. Depois disso eu casei, vim morar em Carapicuíba, depois me mudei para Osasco, aí voltei para Carapicuíba e hoje eu voltei para Alphaville. Então isso explica um pouquinho aí dessa questão nômade da coisa. Eu nunca criei muitas raízes, sempre estudei cada ano em uma escola diferente, a gente foi construindo essa história, construindo essa relação com pessoas, o que é muito importante. Olha só, interessante isso que o doutor Henrique está falando, né? Esses tempos atrás eu estava vendo uma entrevista e aí eles fizeram uma análise, estudaram o perfil dos grandes empresários, né? Homens bem-sucedidos, e só tinha uma coisa que acabava batendo aí em todos, né? Não era a formação, não era a religião. Uma coisa todos tinham em comum. Sempre a vida deles era repleta de mudanças de lugar, né? De ambientes, porque o que faz a pessoa ser bem-sucedida é a rede de amizades. Então, quando você é provinciano, por assim dizer, quando você nasce e passa a vida inteira em um determinado lugar, o seu ciclo de amizades, por mais amplo que seja, é um ciclo restrito. Então, eu estudei 20 anos com as mesmas pessoas, desde a primeira série até o colegial, ou fomos para a faculdade. E quando você muda de bairro,
bairro. Quando você muda de cidade, você é sempre um forasteiro. E todo mundo tem curiosidade. Então, utilizando isso a seu favor, você consegue ampliar um ciclo de amizades muito grande. Hoje eu tenho o prazer de dizer que das minhas mais antigas amizades, o Dr. Marcel e o Dr. Nicolas, um tá morando em Joanópolis, o outro tá morando em Salvador, e nós estudamos juntos na 8ª série quando nem pensávamos em fazer direito. E os 3 acabaram por caminhos diversos, cursando direito, os 3 são advogados, e a gente se reúne até hoje. Amizade aí de mais de 20 anos. Olha só que legal. E, Cândido, a gente sempre pergunta para o nosso convidado sobre a trajetória dele na advocacia. Por que, afinal de contas, escolheu o curso de Direito? Né? Perguntar isso para o nosso convidado também, né? Afinal de contas, tinha tantas opções, por que exatamente Direito? Isso ele vem bem de encontro ao nosso tema de hoje, que é endividamento, causas e soluções legais. O que acontece? Eu não venho de família de advogados, o curso de Direito não foi a minha primeira opção, mas foi uma condição. Foi uma condição que a vida me levou. Eu sou formado a técnica em eletrônica, fiz faculdade de engenharia de telecomunicações, fiz faculdade de engenharia elétrica, fiz faculdade de administração, até o momento em que eu cheguei no direito. Todas concluídas? Não, todas iniciadas. Né? Todas iniciadas, só que não é bem por aí. Eu sou técnico em eletrônica, né? Eu tenho o CREA de técnico, e eu comecei muito cedo a empreender. Então, com 17 anos, eu fiz a minha emancipação e eu comecei a minha empresa, primeira empresa, Webwork Brasil, já com 17 anos. Com 19 anos, eu já tinha provedor de internet em Alphaville. Então, para quem é um pouquinho mais antigo, da época do começo do Speed, vai se lembrar com certeza da Linkair. A Linkair era nossa, só existiam 3 opções em Alphaville, além da Telefônica, que já tinha todas as portas ocupadas. Era a Interair, que era do Grupo Silvio Santos, era a Linktel, que é de um político lá de Santana de Parnaíba, e a Interair, que era nossa. E a gente ficou aí durante algum tempo no mercado. De acordo com esse tempo que a gente ficou no mercado, eu pude ter experiência de que a área de telecomunicações é uma área muito ingrata. Porque você faz um investimento muito alto e o payback ele é longo. Quando a gente começava a ter o payback do equipamento, o equipamento já estava obsoleto. E aí a gente precisava fazer o reinvestimento. Então tudo aquilo que a gente trabalhava, todo aquele sangue, suor, aquela determinação, puxa, mudou o equipamento. Bom, eu não acabei de pagar o leasing desse ainda, eu vou ter que mudar todo o parque. Vamos ter que mudar. E aí eu falei, bom, não quero ficar enxugando gelo, não é por aí que eu vou. E aí eu saí da Linkair e eu montei uma empresa chamada IP Voice Web. Isso lá nos idos de 2004, 2005. O que a IP Voice Web era? A IP Voice Web era os primórdios da voz sobre IP. Isso quando não existia o WhatsApp, quando não tinha internet 3G, quando a coisa ela era muito incipiente. Então a gente tinha o custo do pulso da ligação telefônica. Quando você fazia uma ligação interurbana, você pagava uma fortuna. A gente, através da internet, conseguia pegar linhas em determinadas cidades-chaves, transformar essa linha em dados, e aí aqui de São Paulo você pegava uma linha internacional ou uma linha interurbana para fazer as chamadas. E nisso a gente teve muito sucesso, graças a Deus. Até o momento em que a gente começou a incomodar a Telefônica. Quando a gente começou a incomodar a Telefônica, poxa, você tinha uma conta aí de 30, 40, 50 mil reais, e aí zerou, você tem os gerentes de conta. Ah, esse cara tá usando a interface da IP Voice. Ah, esse cara tá usando a interface da IP Voice. E aí a gente começou a colocar em alguns órgãos públicos. E aí intensificou ainda mais o nosso problema. Aí a gente teve um problema chamado shapeamento de banda. Então você tinha a banda dimensionada, só que se fosse para passar a voz da IP Voice, eles cortavam a banda. Isso na época da Telefônica, que virou Vivo. Nós morremos abraçados. Tanto a IP Voice quanto a Telefônica não existem mais. A IP Voice deixou de existir, aí eu passava muito mais tempo nos advogados do que propriamente trabalhando, e a Telefônica virou Vivo. Foi aí que eu falei, bom, já que eu passo muito mais tempo advogando, e que me parece ser muito legal isso, então eu vou entrar nesse cenário, eu vou para essa área. Então eu fui levado por uma quebra, né, por um endividamento, a procurar a faculdade de Direito, a passar mais tempo com os advogados. E foi aí que a coisa fluiu. Aí eu tive a oportunidade de fazer na FALC, desde o primeiro dia de aula, foi paixão à primeira vista. E aí nunca mais saí da área do direito. E a FALC, ela acabou falindo? Não sei o que aconteceu exatamente com a FALC.
Não sei se a gente pode comentar aqui o que aconteceu em alguns termos, mas você sabe o que se O Walter sucedeu? é um grande amigo. O Walter tem faculdade hoje lá em Itapevi, é nosso vizinho. A gente tem um escritório de Itapevi que dá de costas com a faculdade dele que eu não vou me lembrar o nome. O que acontece é que, como visionário que é, o Walter comprou uma faculdade, né, comprou a FAUC não era dele, que tinha um contrato de cessão de algum tempo com a prefeitura. Eu não me lembro exatamente quanto tempo era. E uma das principais questões dele era oferecer cursos a baixo custo. E de fato os ofereceu. Muitos advogados hoje aqui de Carapicuíba são formados pela FAUC. A Legal. FAUC ofereceu um serviço de excelência. Tanto é que a referência, o paradigma era a Unifiel. E a gente conseguiu ter notas superiores à Unifiel no ENAD. Então a gente teve muito êxito. Os principais, os aprovados no concurso da Defensoria Pública na época da FAUC eram todos FAUC. Então não tinha, os primeiros lugares eram todos FAUC. Eu falo isso com propriedade, porque eu também fui um dos aprovados em primeiro lugar no concurso de estágios para a Defensoria Pública. O problema foi financeiro. Como ele cobrava muito barato o curso, isso é muito barato mesmo. Eu entrei pagando e terminei pagando. Eu entrei pagando R$ 400 de mensalidade e saí pagando R$ 420 de faculdade. E isso a gente está falando no ano de 2012. É muito barato, era muito barato. E aí, infelizmente, vieram dívidas trabalhistas com os professores, vieram dívidas de impostos com a prefeitura, o contrato, a cessão do prédio não foi renovado, tivemos problemas também com a questão do MEC, de expansão de novos cursos, porque o objetivo não era simplesmente ficar com status de faculdade, mas era atingir o objetivo da universidade. E o Walter, como visionário que é, quando ele viu que a vaca ia para o brejo, ele abriu outras 3 e hoje ele tem as faculdades e tudo mais. Não, a FAUC deixou de existir, mas o sonho do Walter não. E ele continua com outras faculdades. Olha só que história bonita, né? Um monte de estratégia dele, né? Isso é verdade. E esse tema em especial que nos trouxe aqui, Henrique, o que a gente pode falar sobre ele? É aquela grande questão da pandemia, né? A economia a gente vê depois. Chegou a conta. A pandemia acabou. E agora? Como é que estão os pais de família? Como é que estão os empresários? Completamente endividados. Durante a pandemia, teve um grande fecha-fecha. Saúde em primeiro lugar. E todo mundo concorda que a saúde ela deve vir em primeiro lugar. E aí nós tivemos diversos planos, o BNDES emprestando dinheiro, os bancos emprestando dinheiro para os empresários, suspensão das contas de energia. Então, durante um ano, você poderia não pagar a conta de energia elétrica sem que isso implicasse no corte. E agora chegou a conta. Agora, todo mundo que não pagou, que não conseguiu honrar os seus compromissos, estão tendo os cortes de energia elétrica, estão tendo as execuções fiscais, o pessoal que tinha aluguel de até, salvo engano, R$ 600, não podia sofrer despejo, estão sofrendo os despejos. O que a gente tem hoje? Uma massa de pessoas endividadas em função da pandemia. Posso dizer que algumas pessoas entenderam errado, acharam que não precisava pagar? Eu não acredito que elas tenham entendido errado, ou pelo menos não a grande massa. Mas Sim. quando você é tolhido do seu emprego, você não pode trabalhar. O seu empregador ele tem 2 opções. Ou ele te manda embora e você vai receber o seu seguro-desemprego, naturalmente, que era o que eu recomendei para todos os meus clientes. Mande embora, demita, porque se você manter os seus funcionários, invariavelmente quem vai quebrar é você. E aqueles que demitiram os funcionários, graças a Deus, já estão conseguindo recontratar. Aqueles que mantiveram os funcionários, que fizeram o acordo de não demissão, que eles receberam parcelado seguro-desemprego por aquele momento pandêmico, eles tiveram um compromisso de não demitir esses funcionários por 2 anos. Que está começando a vencer esse prazo agora. Só que o pessoal quebrou. Então, assim, quando você não pode levar o sustento para casa, quando você não pode trabalhar, não chega a ser uma variável pagar ou não pagar a conta. Realmente não tinha como você paga essa conta por conta do fecha-fecha. Tem que fechar, tem que fechar. Então, eu não entendo que seja má fé. Nesse caso, não tem flexibilidade. Nenhuma. Verdade. Entendeu? A gente estava trabalhando no escritório. Eu trabalhei muito pouco, mas o pessoal que estava indo pro escritório, o PC, o Paulinho, por diversas vezes chegou o fiscal da prefeitura lá, pessoal, vocês não podem trabalhar.
Amigo, você viu o portão aberto? Não, né? Você que abriu o portão. Então não enche meu saco, pô, o portão tá fechado. Eu tô trabalhando aqui, mas eu tô em ambiente isolado, não tô recebendo cliente nem nada. Pessoal que tinha padaria, pessoal que tinha loja de celular, entendeu? Enfim, o grande mercado fechou. Quem era lojista de shopping, os shopping centers fecharam. Como que essa pessoa paga o aluguel? Os contratos eles não foram suspensos. O máximo que aconteceu foi pegar 6 parcelas e jogar para o final do contrato. Ou seja, você vai ter que pagar ao final sem estar utilizando daquele serviço. Isso criou uma grande bolha que está estourando agora. Vamos falar só um pouquinho sobre esse tema da Covid-19. Eu acho que isso aí, até aproveitar o nosso candidato que tem aí toda uma questão política e também consegue falar muito claramente sobre o empreendedorismo e a questão dos empresários. Na sua visão, naquele momento que estava tendo esse fecha-fecha, esse quebra-quebra, foi a melhor opção adotada, esse fecha tudo? Certamente não. Tanto é que nós encabeçamos o movimento Precisamos Trabalhar. Nós fizemos, antes das eleições, né, da qual eu fui candidato a prefeito, uma carreata gigantesca em Carapicuíba em prol do trabalho. Então a gente colocou... Na pandemia? Antes... Quando começou o fecha-fecha, a gente abriu um movimento Precisamos Trabalhar, não era um movimento partidário, era um movimento político sim, mas não era um movimento partidário, e a gente fez uma carreata gigantesca. Quem tem que saber se vai fechar ou não, se vai priorizar o sustento ou se vai priorizar a vida, é a pessoa, é a livre iniciativa. Entendeu? Tive amigos que morreram, e também tive amigos que se suicidaram por causa de dívidas. Caraca. Então é uma situação que ela não é simplesmente de saúde pública, mas ela é uma questão social muito irrigada. Eu tive amigos que perderam tudo. O Fábio, grande amigo meu, ele trabalhava com comunicação virtual, ele tinha loja em todos os shoppings. Ele fazia aquelas impressões de lona e tudo mais. Fechou os shoppings. Fábio, quanto que você tem de aluguel? Ah, tem aluguel de 30 mil, tem aluguel de 15 mil, tem aluguel de 20 mil. Tá, e aí? Não, e aí nada. A gente vai congelar e vai jogar o final. Tá bom, você vai conseguir sobreviver até lá? Ah, o governo vai dar um jeito. Enfim, ele não mandou esses funcionários embora. A maioria das mulheres, dos homens a gente acaba não sabendo, né? Mas a maioria das mulheres engravidaram. Então, quando chegou o momento que já não tinha mais nada, essas mulheres estavam grávidas e aí não poderiam ser mandadas embora, teve que fazer aquele procedimento que durante 2 anos ele não podia demitir, e antes do final da pandemia ele quebrou. Hoje ele está trabalhando de funcionário. E ele tinha um império, ele tinha a marca dele, tinha tranquilamente aí mais de 5 milhões de reais. E ele quebrou absurdamente. Hoje está sofrendo diversos problemas, conta bloqueada, enfim. É terrível. E aí, ataque por emocional, a probabilidade de um suicídio é muito grande. Muito grande. Graças a Deus não foi o caso do Fábio. Graças a Deus. Os outros tiveram esse tipo de problema. Nossa. Olha só, né? Então essa questão do endividamento é uma questão muito séria, né? Que a gente precisa tomar cuidado e ter uma consciência, porque a questão da saúde ela é de extrema importância. E como está falando o nosso convidado aí, até questões mais severas, decisões mais severas, alguns empresários acabaram tomando, né? É bem complicado isso. Mas me fala um pouquinho sobre qual que é a sua visão frente a essa situação, o que o doutor avalia como uma sugestão para essas pessoas que estão endividadas, com esses problemas todos. A gente recebeu faz pouco tempo aqui, até falar para os nossos ouvintes, a gente recebeu uma pessoa que trabalha com esse tema também, né? A gente conversou. Não sei se chegou a conversar com ela. Eu cheguei a conversar com ela, que é uma correria do dia a dia, mas a rainha do limpa-nome, né? Eu acompanhei o podcast de vocês. Hoje nós temos diversas possibilidades. O governo finalmente entendeu que é necessário fazer alguma coisa pela economia. Essa economia a gente vê depois, estamos vendo agora. Então, assim, foi um projeto na época do Ciro Gomes. Olha, eu vou tirar o seu nome da SPC e Serasa. Tá, mas como? Eu lembro. E elege e depois eu te conto. E nisso nada mais é do que o projeto Desenrola do governo federal. Então, hoje você consegue, não são todos os débitos, óbvio, o seu credor ele precisa se inscrever no débito, mas você, através do seu certificado digital ou através do seu acesso Gov, consegue acessar o portal do Desenrola e pagar dívidas com até 90% de desconto. Essas dívidas, parte é paga com o dinheiro que você vai pagar, esses 10%, né? E parte é paga com isenção de impostos. Então, todas as dívidas de Enel, que ficou grande
uma grande dificuldade, você consegue pagar. Dívidas de financiamento, que hoje já está com o nome negativado e tudo mais, você consegue pagar também. Financiamento de veículos, você consegue pagar, aqueles evidentemente que não tiveram os carros apreendidos, porque foi a mesma situação. Quem tinha carro financiado na época, conseguia parar de 3 a 6 parcelas e jogar no final. Agora, sem trabalhar, como que você paga a parcela? Não pagando a parcela, tudo bem. Se você tem um aluguel baixinho, você não sofreu o despejo. Agora, se você tinha um aluguel maior, você sofreu o despejo. Você vai pagar o aluguel da sua casa ou você vai pagar o carro? Vai pagar o aluguel da sua casa. Sem dúvida. Entendeu? E aí você tem uma enxurrada de ações de busca e apreensão, um monte de veículos retomados. Nesse meio tempo, o que acontece? Depois que voltou, né? Pessoal trabalhando de Uber. Estou desempregado, vou trabalhar de Uber. Bom, para trabalhar de Uber, o que você precisa? Carro. De um carro. O que aconteceu com o valor dos carros? Disparou. Hoje você não compra um carro zero por menos de 100 mil reais. Então, assim, a gente criou um efeito cascata de endividamento extremamente severo. E aí, tudo bem. Não, vou comprar um Kwid, vou pagar 80 mil reais no Kwid e vou trabalhar. Coloco 300 reais por dia em casa. Legal. O que acontece se você sofre uma batida nesse carro? Você não consegue trabalhar, você não consegue pagar o financiamento. E não consegue botar 300 reais, não. Porque eu conheço um monte de motor de Uber que não consegue. Não Assim, trabalhando na melhor das condições. 16 horas por dia. Né? O aplicativo não libera mais. Não libera mais? Não libera. Quantas horas? No máximo é 12 horas. Você não consegue. Os caras, eles ficam mudando de aplicativo. 99 Uber para Isso. conseguir fazer. Eles não conseguem trabalhar. Bloqueia, só libera após 12 horas. Que é o depois. descanso. E é o correto. É válido. É É o válido. correto. Precisa ter também, né, uma questão humanitária aí, né? Porque se só pensar em dinheiro, Mas a pessoa descansa, aí é que tá. Você Não. vendo o seu aluguel atrasado, a prestação do carro atrasado, sem comida, um monte de conta atrasada, é difícil. Sustentar filho, filha. Muitas vezes pagar pensão alimentícia. Sim. É difícil, é muito difícil. É uma situação muito delicada. Ainda bem que hoje existe essa solução com o próprio Desenrola, o SPC, o limpa-nome do SPC, dá alguns descontos importantes. A gente teve uma vitória importante agora no STJ, porque quem está endividado e já entrou no site do SPC, verifica lá que existem propostas mirabolantes, mas de débitos prescritos. E esses débitos não podem ser cobrados. Débito prescrito não pode ser cobrado de forma alguma. E esse tema foi a matéria de tema repetitivo, que foi decidido agora no dia 10 de outubro pelo STJ, e de fato não pode se cobrar dívida prescrita. Puxa, melhorei, arrumei um emprego, tal, tô com um dinheirinho, vou entrar no Serasa para pagar minhas dívidas. As primeiras coisas que apareciam lá era débito prescrito. E aí as pessoas pagavam dívidas que não deveriam ser pagas. Essas pessoas hoje a gente consegue receber, inclusive, indenização por dano moral de cobrança abusiva. Então existem ferramentas. O próprio TJ São Paulo lançou um programa agora, quem entra no site do TJ, verifica lá que tem um programa de renegociação dos débitos. Então ainda em fase pré-processual você declara quais são os seus débitos, declara como você quer fazer o reparcelamento, e vai ser agendada uma sessão conciliatória que, se de fato houver acordo, tem força de sentença. Se não houver acordo, segue para o processo. Posso fazer uma pergunta aqui para... Claro. Eu represento aqui a audiência, vamos dizer assim. Então, geralmente a audiência também é leiga, não entende algumas questões técnicas. O que seria o pré-escrito, o pré-descrito, o escrito já? Dívida prescrita, na maioria dos casos, são aquelas dívidas que têm mais de 5 anos. Então, se você está devendo alguma coisa pré-pandemia, com certeza na pandemia você não pagou, porque não tinha condição. Então, esses débitos que acumulam 5 anos, eles se tornam prescritos. Ou seja, o credor perde o direito de te cobrar. E aí ele perde o direito de mover uma ação judicial. Mas o débito ele é um débito natural. Então, se você deve, o credor, teoricamente, poderia te cobrar não judicialmente. E aí ele utilizava essa ferramenta do Serasa Limpa-Nome para te cobrar e oferecia descontos muito grandes. Só que são débitos que, de fato, você não tem a obrigação legal de pagar. E aí você acabava caindo nessa arapuca e pagando um débito porque o desconto era maior e deixando débitos que negativam o seu nome sem pagar. Entendi. Então, no caso, a dívida não acabava, continuava existindo, porém, não poderia fazer o credor não poderia fazer nenhum tipo de cobrança judicial e não poderia complicar o nome da pessoa que está de fato devendo. não complicava o nome. De fato, o sistema do Serasa ele é bacana. Dívida depois de 5 anos,
não negativa o nome. Só que ele incluía no mesmo sistema de negativação a possibilidade do acordo de uma dívida que não estava negativando seu nome. E como o valor do desconto era muito maior, você acabava fazendo um acordo de uma dívida mais antiga que não negativava o seu nome e não fazia o pagamento daquilo que efetivamente estava negativando o seu nome. É uma jogada que a empresa fazia bem, assim, bem encantadora aos Sim. olhos, né? No primeiro impacto, pô, 90% de desconto e tal. E aí a questão da fraude, porque assim, não se pode cobrar a dívida prescrita. A dívida, ela se torna uma dívida moral. Olha, eu devo, eu vou procurar o meu credor e eu vou pagar, beleza? Ela não pode ser cobrada de forma alguma Nenhuma. ou só na questão Não pode ser judicial? cobrada de forma nenhuma. Dívida prescrita foi um entendimento recente agora do STJ, que ela não pode ser cobrada de forma nenhuma. E isso está caracterizando a indenização por dano moral de quem cobra. É direito do credor receber, desde que o devedor vá voluntariamente pagar. Então a dívida existe, ela é uma dívida moral. Mas ela não é uma dívida que possa ser cobrada de forma nenhuma. Não podem te ligar, não podem colocar no Serasa, não podem te enviar carta, não podem fazer nenhuma atividade proativa para cobrança. Olha só, mas explica um pouquinho pra gente, doutor Henrique, sobre essa questão da dívida. A gente sabe que, por exemplo, uma vez que foi proposto, né, o processo, essa dívida, ela pode ser cobrada, mesmo que passou 5 anos, você propôs o processo. Se existiu o processo, ele é interruptório de prazo prescricional. É que todas as dívidas de consumo, ou a maioria das dívidas de consumo, elas não são ajuizadas, porque são dívidas pequenas. Então vamos imaginar lá, por exemplo, uma dívida com a TIM, ou com a Vivo, ou com a Claro, uma dívida de celular. Você tem um plano de celular lá, quanto que você paga de celular? R$50? R$100 por mês? Qual é o custo jurídico para a empresa, que não vai ter justiça gratuita, demandar? Então elas acabam não demandando. Elas te colocam na restrição interna e tomam as medidas administrativas para te fazer a cobrança. É óbvio que se a ação tiver ajuizado ou se tiver um protesto prévio que interrompa o prazo prescricional, o direito de ação está garantido. A grande questão ela reside nas dívidas que não foram ajuizadas, que é a grande maioria. E explica um pouquinho também pra gente, doutor Henrique, por exemplo, eu estava vendo esses tempos atrás, um dos processos mais longos que a gente teve era da época do Império, Sim. né? Inclusive estava se questionando onde é a sede do governo lá do Rio de Janeiro, etc. E aí, por fim, foi julgado favoravelmente ao Estado e a família real perdeu aquele patrimônio. Mas, você pensando, a gente está falando de algo de 1800 e alguma coisa. 200 anos, 300 anos de processo. Como que funciona essa questão das causas interruptivas e suspensivas da prescrição? Em especial da questão de dívidas, né? Na questão de cobrança, ela é muito simples. Todo débito ele tem um prazo prescricional de 5 anos. E aí o que você tem como interruptivo de prescrição? Interruptivo de prescrição é o protesto ou a interpelação judicial. Então você pegou um título, você tem lá o contrato, o boleto, você foi no cartório e fez o protesto, isso interrompe o prazo prescricional e o renova. Por exemplo, você recebeu um cheque. Eu posso executar esse cheque ou eu posso protestá-lo. Eu não quero executar porque eu sei que você não tem condição de fazer o pagamento agora. Mas eu também não quero perder o meu direito de cobrança. Eu vou lá no cartório e faço o protesto. Vai contar 5 anos da data do protesto. Então eu posso esperar 4 anos e 300 dias para fazer o protesto. Faço o protesto. Mais 5 anos. E eu posso fazer interpelação judicial também, eu não preciso fazer a cobrança, mas eu faço uma interpelação judicial que é para sustação do prazo prescricional, se suspende esse prazo prescricional, para que eu, verificando que a sua condição financeira melhorou, possa te cobrar. Mas isso as empresas de fato não fazem. As empresas fazem a cobrança administrativa massiva, enche o saco, para falar o português claro, ligando, mandando carta, fazendo esse tipo de coisa, mas não toma essas providências porque o custo operacional é alto. Quando você vai fazer um protesto no cartório, você tem os custos de cartório, que depois, se você receber, você vai ser ressarcido, mas se você não receber, você adiantou. Quando você vai entrar com ação judicial, você tem as custas iniciais, você
tem os honorários advocatícios do escritório, você tem o horário do advogado para fazer a audiência. Se não há previsão de recebimento, ou seja, se o débito não é lastreado, se a pessoa não tem um carro quitado que possa ser penhorado, se não tem uma casa que possa ser penhorado, com valores pequenos, as empresas de fato elas acabam deixando para lá. Isso acaba entrando em PDD, provisão de devedores duvidosos, e quando se trata de bancos ou de empresas de lucro real, ela consegue fazer o lançamento disso como prejuízo e se creditar de impostos. Então eles nunca perdem. Olha só, interessante essa colocação do Opa, doutor Henrique. E fala um pouquinho, doutor Henrique, tem a ideia da insolvência civil? Tem uma... Eu vi esses tempos atrás, até uma pessoa bem conhecida, um artista, entrou com a insolvência civil, seria uma reunião de todos os credores, né? E aí ele faz como num processo de falência mesmo, achei super interessante. O doutor trabalha também com essa ideia da insolvência civil? Essa questão da insolvência civil, ela vem do direito americano. Então, nos Estados Unidos, você pode declarar que é insolvente, fazer a reunião dos credores. E é uma legislação mais ou menos nova aqui no Brasil, salvo engano, é de 2017, 2018. Explica o que é insolvência, só rapidinho. Insolvência é quando você declara para o mercado que você não tem capacidade de pagamento. Tá. Então você vai fazer um plano de pagamento, basicamente é o sorteio de boletos. Olha, eu vou pegar os boletos aqui em casa e vou sortear o que eu vou pagar esse mês. Se me ligar, eu tiro do sorteio. Só que feito de maneira judicial, evidentemente. Eu tô perguntando, foi o que eu falei, eu represento o público. A audiência, então, claro. assim, como eu não entendo tanto as questões técnicas, aí eu faço a pergunta e interrompo aqui rapidinho. Peço desculpa aí. Isso, para a pessoa física, acaba sendo inaplicável. Para as empresas pequenas e médias, é inaplicável. A recuperação judicial ou a declaração de insolvência, ela acaba tendo lugar quando você tem uma empresa que tenha funcionários, então a gente vai ter a questão do ponto de vista social, da preservação dos empregos, para que a coisa se reestabeleça. Fazer isso para a pessoa física... Você vai gastar com advogado, com processo à toa e não vai ter o êxito. A gestão da vida, a assunção de dívidas, a menos que haja uma declaração de prodicidade ou de incapacidade mental por algum momento, mas ela é um ato voluntário. E aí, pelo princípio da pacta sunt servanda, ela vai ser executada. O que se discute hoje são outras coisas, como a blindagem patrimonial. Então, qual é o momento de eu fazer a blindagem patrimonial? Vale a pena eu tirar tudo no meu nome, porque eu sei que eu vou sofrer determinadas sanções e passar para o nome dos meus filhos, ou passar para um CNPJ, ou ainda criar uma holding para me preservar disso, ou de repente esse momento já passou. Isso muito para quem tem empresa de prestação de serviços, né? Para quem contrata muita mão de obra, o risco trabalhista no Brasil ele é muito grande. Então toda essa parte de blindagem patrimonial é uma área que a gente consegue fazer também. Estou com minhas contas bloqueadas, o que eu faço? Se eu colocar dinheiro na conta, o Sisbajude vai fazer o bloqueio. Existe conta blindada? Existe conta blindada. Existe contas que não se dá através do Sisbajude, que você consegue bypassar esse sistema? Existem, e tudo isso de maneira extremamente legal. Só que custa caro. Então é aplicável em uma pequena porcentagem dos casos. Na grande maioria dos casos, o caminho é o limpa-nome do Serasa, das dívidas que realmente são devidas, do Desenrola Brasil pelo governo federal, e ainda se não forem dívidas eletivas para o acordo, através do TJ São Paulo, no processo de renegociação de dívidas. Olha só, hein, doutor Henrique sempre antenado nessas questões, muito interessante. E, doutor, nesse sentido, a orientação que o doutor pode passar aí para quem está nos ouvindo e está cheio de dívidas, está preocupado, além, é claro, de procurar o doutor, né? Mas como que o doutor avalia? E esse colega também que está nos ouvindo, que ouvindo o doutor falar, fala, olha, que área interessante, eu quero começar a atuar. Qual que é a sua orientação também? Sim. A grande questão, e aí são dois públicos diferentes. Para o consumidor final, é ter a real noção dos seus débitos. Não é pagar porque chegou uma carta de desconto, ou porque entrou no site do Serasa ou do Desenrola e tem um desconto. A grande questão é procurar um profissional para que avalie quais são os débitos que devem ser pagos e quais as prioridades devem ser pagas. Já que o cobertor é curto, que não dá para pagar tudo, então a gente precisa criar um mapa para estabelecer quais são as prioridades e quais são os meios
de pagamento. Isso para a pessoa física, para o consumidor final. Para os colegas advogados, a gente está aí aberto a fazer parcerias. Muita gente não trabalha nessa questão do direito dos endividados. Tem aquele estigma que fala, putz, se o cara não consegue pagar as dívidas, não vai pagar o advogado. Pelo contrário, o advogado é a pessoa que o endividado paga. É a pessoa que vai conseguir livrar ele dos problemas. E a gente está aberto aí a parceria com os escritórios, justamente porque existem muitos birôs de cobrança, existem muitos birôs de limpa-nome, e muitos deles, infelizmente, são fraude. Eles trabalham exatamente com pontos específicos, com situações específicas, com liminares, com notícias mirabolantes que acaba não tendo uma sustentabilidade. Consegue te resolver o problema num curto prazo? Consegue te resolver o problema num curto prazo. Mas no longo prazo isso vai te dar muito mais problema. Então a grande questão é fazer de forma estruturada. E preferencialmente não entrar em dívidas. Só entrar em dívidas se isso for absolutamente inevitável. Tô com um carrinho mais velho, vou fazer um financiamento para pegar um carro mais novo? Não. Guarda dinheiro, faz um consórcio. O consórcio, o máximo que pode acontecer se você parar de pagar é receber tudo que você pagou ao final corrigido. Então você não tem grandes problemas. Não, eu realmente preciso fazer uma dívida. Eu vou trabalhar, eu vou usar aquele carro para ganhar dinheiro. Aí tudo bem, entra no financiamento. Você vai conseguir pagar até o momento em que você sofreu um acidente, até o momento em que você está quebrado. E aí, quando isso acontecer, nos procure, que a gente procura resolver a questão o melhor possível. O brasileiro, de uma forma geral, é um povo muito otimista. Acha que nada vai dar errado. Entendeu? Vou pegar um carro, vou trabalhar, vou colocar o dinheiro no bolso e o carro vai quebrar, e o carro vai bater, e você pode ser assaltado, você pode perder o carro. Hoje a gente tem um problema muito grande de seguro. Se você coloca um carro na rua para trabalhar como motorista de aplicativo ou de entrega e você não tem seguro, você tá frito. E tem muita gente sendo assaltada. E aí o pessoal faz aquele seguro para os passageiros, que é o seguro obrigatório para você estar no Uber. Um seguro hoje em dia não custa menos de 5 mil reais. Entendeu? A parcela do carro custa na faixa de 2. Então é mais caro o seguro do que a própria parcela do carro. É difícil. Mas o seguro, se for pensar para Uber, eu acho que aí seria nesse patamar de uns 5 mil Sim. para um carro mais simples. Para um carro simples, estou falando. Para um carro Kwid, popular. para um Mob, Kwid. para te colocar no mercado. E quando você discute com o pessoal a possibilidade de você fazer a locação, o brasileiro ainda não está preparado para isso. Olha, é melhor você pagar R$ 1.800, que hoje a gente consegue fazer locação, e a gente trabalha nessa área também, consigo fazer locação de um Peugeot 208, que é o mais barato que a gente tem hoje, por R$ 1.800 por mês, do que você fazer a compra de um veículo. É muito melhor locar e deixar toda essa responsabilidade para a locadora do que efetuar a compra. Mas o brasileiro ainda tem uma ressalva muito grande com a questão locatícia. Mas agora vamos para esse ponto que o doutor também está desenvolvendo aí já é uma área empreendedora. O doutor viu aí um nicho, um mercado que cresce, que é a questão de locação de veículos. Não é? Como que o doutor avalia isso? Porque ir para esse empresário, não é? Ele vai assumir todo esse risco de ter esse carro, de colocar na mão do Uber. É ganho de escala. Quando você vai fazer a compra empresarial, e hoje a gente está estruturando na locadora, provavelmente para metade do ano que vem nós estaremos locando veículos também. Quando você vai fazer a compra, você tem uma redução drástica no valor do veículo. Por quê? Porque quando a empresa faz a compra, ela não está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. É uma relação civil. Então, o valor, o risco da venda para a montadora é muito pequeno. Quando você vai comprar esse carro empresarialmente para alocar, você não passa por uma concessionária, você compra direto do fabricante. Então existe toda uma série de garantias que o empreendedor assume o risco que derruba o valor do carro. E aí, quando você vai fazer a revisão, você tem equipe própria, você não vai levar na concessionária, você vai ter funileiro próprio, você vai ter mecânico, você vai ter sistema de lavagem própria, aonde o ganho de escala te garante isso. Quem está nos ouvindo pode verificar claramente. Verifica quanto custa um veículo 0 km, verifica quanto custa esse mesmo veículo na venda direta da Movida ou da Localiza. Você vai verificar que a Localiza consegue comprar o carro, consegue trabalhar com esse carro por 2 anos e vender mais caro do que comprou. Então é um negócio extremamente lucrativo.
Olha só, interessante isso aí, né? E fala um pouquinho pra gente, doutor, até sobre esse assunto. Nesse ramo que o doutor tá se especializando agora também sobre a questão de carros. E esse endividado, né? Essa pessoa que está nos ouvindo aqui está endividada, ela conseguiria fazer uma locação de carro? Consegue, tranquilamente. Por quê? O que que acontece? Para você locar o carro, você precisa do cartão de crédito. E o fato de você estar endividado não necessariamente cancela o seu cartão de crédito. Não, eu estou endividado e não tenho cartão de crédito. Vou ter acesso? Com certeza não. Eu estou endividado, mas tenho um cartão de crédito. Fez a locação pelo cartão de crédito? É tranquilo, ela é recorrente. Você precisa ter basicamente o primeiro mês para pagar. Passou na maquininha, o locador está tranquilo, consegue acessar. Não tenho no meu nome. Posso pegar o nome da minha namorada? Posso pegar o nome da minha mãe, do meu pai, do vizinho, do cachorro, do papagaio? Pode, é tranquilo. É muito mais fácil você alugar um carro do que você fazer a compra. Olha só, o doutor Henrique aqui nos dando uma aula de. Uma excelente aula. É. E criando esperança também para as pessoas que acham que estão assim numa situação que não tem para onde fugir, né? Sempre tem, sempre tem. A grande questão é estar aberto para as novas ideias. Não é aquela situação, tudo que eu tenho na vida é o meu nome, e se eu perder o nome eu perdi tudo, que a maioria das nossas mães falavam isso pra gente. Não, você vai pro mercado, se você tiver algum revés, você vai limpar o seu nome. E a outra questão não é a construção de patrimônio a qualquer custo. Tem que se avaliar quando vale a pena você fazer a construção do patrimônio através da aquisição por financiamento e quando é a utilidade. Não, eu preciso daquela ferramenta para utilizar. Você pagando R$ 1.800 por mês de aluguel num veículo, ao final de 3 anos ou de 5 anos, você não vai ter nada, porque é simplesmente um aluguel. Então eu prefiro pagar 2.300, 2.400 para que ao final de 3 ou 5 anos eu tenha o veículo. Só que o que esse veículo não te gerou de gastos para você não ter o patrimônio é infinitamente melhor do que você ter esses gastos. É isso mesmo. E de repente, comprando um veículo também não vai ter o veículo, porque o carro vai estar tão ruim que tu não consegue vender, repassar, nem não, nada. Isso eu tô falando zero, porque se você for comprar usado, esquece. É isso. Chegando aqui nos momentos finais, né? Sim, Olha, sim, a conversa poxa tão vida. boa e a Verdade. gente falou de um assunto tão importante. Mas nesses momentos finais a gente pede sempre algumas coisas pro nosso convidado, não é, Cândido? Sim, aquela indicação especial que o senhor, acredito que o senhor tenha um livro, uma série, um filme, o que você pode recomendar pra gente? Olha, para aqueles que são empreendedores, eu recomendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Isso, com certeza, quem lê esses livros vai mudar o modo de pensar, vai entender. E assim, ainda que timidamente, quando começar a apresentar os resultados, puxa, eu não vou gastar tudo, eu vou guardar 1% do que eu recebo por mês. Quando isso começa a tracionar, virar bola de neve, certamente a pessoa nunca mais vai estar endividada na vida. O segredo da riqueza, ela não está enquanto você ganha, mas ela está na relação entre o que você ganha e o que você gasta. Olha só. E a série? Tem alguma? Sério, não Não vê, sério, não vê. Legal. Filme será que tem? Será? Nem na época do jovem? Não lembro, assim, de bate pronto, assim, uma série que tem impactado no... Um filme assim do Batman, Superman? Também não. Tá certo. E a gente também pede para os nossos convidados a questão das redes sociais, é isso, Por Cândido? favor. As redes sociais, todas elas, Henrique Aparício com 2 P's, com certeza vocês vão encontrar. Facebook, YouTube, Instagram, todos eles, meu nome, Henrique Aparício com 2 P's. E aí, se for o site.com.br, nas redes sociais, o @Henrique Aparício. Para concluir, eu vou fazer uma pergunta aqui, não estava no nosso script. Né? Vambora. Como que o doutor avalia as eleições do próximo ano aqui, as eleições municipais? As eleições municipais, elas estão extremamente polarizadas. Nós temos basicamente 2 candidatos com possibilidade de vitória. Pode ser que existam outros candidatos ou não, mas basicamente com chance de vitórias, 2 candidatos. A Carapicuíba é um município estratégico, então isso faz parte de uma visão global. Não é Carapicuíba por Carapicuíba, mas é Carapicuíba inserida no contexto do estado de São Paulo e inserida no contexto federal. É de muita importância.
para o partido do governo federal, que eles façam Carapicuíba, e eu tenho certeza que não vão poupar esforços para que isso aconteça. No âmbito da Câmara de Vereadores, certamente a gente vai ter uma dança de cadeiras bastante acirradas, vai aumentar 2 cadeiras agora, então teoricamente vai ter mais cadeiras. Teve uma mudança na regra eleitoral, a gente vai ter uma quantidade menor de candidatos, de modo que eu acho que vai ser muito importante aí essa oxigenação na Câmara. Olha só. Top, hein? Uma grande honra ter recebido aqui o Dr. Henrique Aparício. Seja sempre muito bem-vindo. Saiba que a gente tem um carinho, um apreço pelo doutor. E você viu, não é, Cândido? O Dr. Henrique tem uma oratória perfeita. Ele fala Maravilhosa, muito fala bem. muito bem. Eu sempre o elogio quando posso, né, sobre essa dicção, essa oratória que ele tem. E continue sempre assim, a clareza no falar, né? Parabéns. Pela dicção ver também o tamanho do conhecimento dele, né? Porque, ok, o meu, eu tô pensando em falar, ele já sabe o que falar, então teu ele vai embora, mostra aí a autoridade também daquilo que ele fala. Parabéns. verdade. Agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer estar aqui. Reforço para os colegas que eu já estou parando. Então, assim, eu já não estou mais tão ativo na advocacia, ainda tenho as coisas, tenho os escritórios, mas eu tenho os advogados tocando. E você, jovem advogado, e não só o jovem advogado, mas principalmente os jovens que estão entrando no mercado, se tiver interesse nessa área de endividamento, se tiver interesse nessa área bancária, nos procure, porque o nosso objetivo não é ter funcionários, mas o nosso objetivo é formar parceiros. A gente incuba essa jovem advocacia e depois, graças a Deus, a gente tem êxito em colocá-los no mercado. Isso aí. Quero agradecer também os nossos ouvintes, quero pedir uma gentileza a todos que estão nos ouvindo, que se inscrevam no nosso canal, que curtam o nosso conteúdo, que deixem aí uma mensagem, uma pergunta. Importante deixar essa pergunta, se tiver, e a gente vai encaminhar com absoluta certeza para o Dr. Henrique, e ele vai responder essa pergunta com muito bom grado. Isso aí, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais. Até mais.